Se você vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sabe da importância de estudar os conhecimentos gerais, história e geografia. Pensando nisso, nesse vídeo de hoje eu fiz um resumão da Primeira Guerra Mundial. Assunto este que é bastante recorrente em provas da PM aqui do estado de São Paulo. Então, qual será a sistemática dessa aulinha de hoje? Eu peguei os principais pontos, aqueles que são mais cobrados, e coloquei junto com os slides questões da própria VUNESP para você entender como que essa matéria teórica é cobrada na prática pela sua banca. Então fica esse vídeo até o final e aproveita bem ele. Antes de mais nada, gostaria de convidar você, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu ainda postarei outros vídeos com outros conteúdos gratuitos. E se você dá uma olhadinha no meu canal, já tem vários conteúdos com dicas para PMSP. Então se inscreve no canal e clica no botão gostei para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, dessa área e continuar te notificando sempre que soltar vídeo novo para você. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Joguei na tela para vocês aí o nosso assunto de hoje, que é da Primeira Guerra Mundial. Já começando, pessoal, nós vamos falar sobre o que foi essa Primeira Guerra Mundial. Foi a primeira guerra do século XX, que é o século passado, nós estamos no século XXI. E foi o primeiro conflito em estado de guerra total. Marcos, o que é esse estado de guerra total, pessoal? É aquele que uma nação inteira se mobiliza com todos os seus recursos para viabilizar o combate. Essa primeira guerra durou aí de 1914 a 1918, ou seja, início, segunda década aí do século XX. E foi resultado das transformações que aconteciam na Europa. Então aqui, pessoal, primeira informação importante para a prova. Europa, lá na Europa que aconteceu. As quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Então, para fins de prova, isso já é a primeira informação importante que você tem que saber. Teve um saldo, pessoal, de 10 milhões de mortos. 10 milhões de mortos em apenas de 14 até 18. Como que a VUNESP cobrou essa disposição geral aqui logo para vocês? Ele falou o seguinte: podem ser apontados como motivos da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 14 e 18, ou seja, ele até trouxe para você o ano que ocorreu. Aí ele fala: o nacionalismo europeu e a disputa por territórios entre as potências europeias. Lembra que a gente falou, que eu até grifei para vocês, falei que era importante para a prova? É exatamente essa a resposta correta. O nacionalismo europeu e a disputa por territórios entre as potências europeias. Beleza, pessoal? Seguindo em frente, quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial? Pessoal, quando a gente fala em Primeira Guerra, em guerra, é uma coisa muito complexa. Então, a gente vai listar aqui os principais fatores, mas as causas envolvem N motivos. Nós poderíamos ficar aqui uma hora inteira ou até mais falando só da Primeira Guerra. Então, vamos focar na nossa provinha. Quais foram aí os principais fatores? Que foram uma série de acontecimentos que não foram resolvidos e se arrastaram desde o século XIX. E quais são esses fatores? Disputas imperialistas, nacionalismos, alianças militares e corrida armamentista. Então, para ficar mais fácil para vocês, didaticamente, separamos esses 4 principais fatores que caem na prova da PM. O primeiro dele, disputas imperialistas. O que foram essas disputas imperialistas, pessoal? É o temor que a ascensão da Alemanha, presta atenção aqui, ó, a ascensão da Alemanha, gerou em nações como a Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães, pessoal, eles haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX. E depois disso, lançaram buscas de colônias para o seu país. Ou seja, a Alemanha estava em ascensão e esses outros países começaram a observar que a Alemanha estava crescendo demais. E a Alemanha, quando ela se unificou, ela começou a procurar colônias para o seu país. Então, essas outras nações, como França, Rússia e Grã-Bretanha, começaram a ficar preocupados. Esse é o primeiro ponto das disputas imperialistas. E, Marcos, como é que a VUNESP cobrou isso? Essa é uma questão bem elaborada, que eles deram 2 materiais para o candidato analisar. No primeiro material, à esquerda, ele falou o seguinte: ele mostrou um mapa da ferrovia Berlim-Bagdá em 1914. Nesse traço contínuo aqui, ó, a ferrovia já construída e na linha tracejada a ferrovia em construção. E no material 2 ele falou o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial envolveu vários países, mas representou principalmente o confronto entre 4 potências, França, Inglaterra, Rússia de um lado e a Alemanha do outro, que a gente acabou de ver aqui.
A análise dos materiais permite concluir que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi, ou seja, ele quer perguntar qual foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. E aqui nós temos, na alternativa E, o expansionismo germânico, em direção à Península Balcânica e Oriente Médio, com o objetivo de facilitar o acesso ao petróleo no Golfo Pérsico e aos territórios coloniais na África Oriental. Se você voltar aqui, você vai ver que a gente viu que a Alemanha estava buscando colônias para o seu país. Então a alternativa correta, nesse caso, foi a alternativa E. Vocês viram como que a gente, visualizando assim, de tópico em tópico, não fica difícil para acertar as questões na hora da prova? É só também memorizar as palavras-chave, beleza? Segunda causa, nacionalismos. Essa é uma das causas mais cobradas em prova. Não essa que eu vou falar agora, que é do pan-germanismo. O que foi o pan-germanismo? O movimento nacionalismo alemão, que servia como suporte ideológico dos ideais alemão para o Império Alemão defender seus interesses de expansão territorial. E esse aqui é um dos que mais caem em prova da VUNESP. Revanchismo francês. Revanche do povo francês contra o povo alemão. O que é esse revanchismo francês? O que foi, né? Envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. O que foi essa Franco-Prussiana, Marcos? Foi o conflito travado entre a Prússia, que depois se tornou aí o Império Alemão, e a França no século XIX, em 1870 a 1871. E a derrota francesa foi considerada humilhante. Por que foi humilhante? Por causa de dois fatores. Primeiro, que a rendição foi assinada na Galeria dos Espelhos, lá no Palácio de Versalhes. E também pela perda da Alsácia-Lorena. Então, após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império Alemão. Então, tinha esse desejo de revanche do povo francês contra o povo alemão. Então, isso, com certeza, foi um dos principais fatores. E a VUNESP adora cobrar isso. Só aqui, para vocês, eu trouxe duas questões que a VUNESP cobrou para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele fala o seguinte na primeira alternativa. Sobre a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que... E aqui, lá na alternativa E, ele fala o seguinte. Foi fruto, dentre outros fatores, lembra que eu falei para vocês que são muitos fatores, do revanchismo francês em relação à Alemanha. Já teve questão também que cobrou assim, revanchismo francês em relação à Inglaterra. Se eu não me engano, até aquela primeira questão que a gente pegou do material aqui para vocês, tinha aqui, ó, contra a Inglaterra, ou seja, aqui está errado, ó. Então vocês têm que saber que é o revanchismo francês em relação à Alemanha. A alternativa foi a letra E. E depois aqui, ó, eu cortei um pouco, mas eles tinham um texto falando algumas coisas, nessa alternativa 2 aqui. E ele fala o seguinte, entre os fatores que contribuíram para a eclosão do conflito bélico, citado no excerto, né, que eu tirei, que é o texto, pode ser apontado como qual? Aí, novamente, ele fala o revanchismo da França contra os alemães que haviam anexado territórios franceses após a Guerra Franco-Prussiana. Esse nome prussiano pode causar estranheza, por isso que é bom vocês saberem que esse franco-prussiano se tornou depois o Império Alemão. Beleza? Então a alternativa correta era a letra A. Vocês veem que as VUNESP gostam sim de cobrar a questão do revanchismo francês. A outra causa foi a questão dos Balcãs. Ainda dentro do nacionalismo, tá, pessoal? O que é o Balcãs? É uma região no sudeste do continente europeu. Ele era quase inteiramente dominado pelo Império Austro-Húngaro. E a grande tensão nos Balcãs envolvia tanto a Sérvia quanto a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia, quem queria controlar a Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e por isso desejavam anexar a Bósnia ao seu território. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia, por meio do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Então essa foi uma outra tensão aí dos fatores, ok? E por último, aí, entrando aí nas alianças militares e na corrida armamentista. Essa tensão lá na Europa, pessoal, ocasionou diversas alianças militares entre os países. As nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou de definir da seguinte maneira. Dividiu em dois. A Tríplice Entente, é importante vocês lembrarem disso na hora da prova, que era formado pela Rússia, Grã-Bretanha e França. E a Tríplice Aliança, que foi formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Então, essas foram as alianças militares que depois culminaram lá na guerra, né? Cada um do seu lado. E essas alianças militares culminaram na corrida armamentista, porque essas alianças
Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, por caso uma nação fosse atacada por outra. Então, o que eles faziam essas cláusulas secretas? Vamos supor aqui, a Rússia, se fosse atacada, a Grã-Bretanha e a França tinha a cláusula lá que tinha que defender a Rússia. Mesma coisa aqui embaixo, ok? Por fim, pessoal, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Por essa razão, começou a aquela tensão. Nossa, a guerra vai acontecer em questão de tempo. Um ataque a outra entidade, né? Eles iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de fortalecer para o conflito que ocorreria. Então, todas essas nações envolvidas começaram a investir seus recursos em armas para que, na iminência ali de ocorrer. Só que sempre, toda guerra tem um estopim. E qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Ele aconteceu no dia 28 de junho de 1914. O que aconteceu? Isso já caiu em prova também. A visita do arquiduque Francisco Ferdinando, já caiu esse nome em prova, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. Essa visita foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado dessa visita, pessoal, foi que Gavrilo Princip, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro do Ferdinando e de sua esposa Sofia, abriu fogo e assassinou os dois. A consequência desse ato, pessoal, foi uma crise política gravíssima, que também foi conhecida como crise de julho. Ainda não foi cobrado sobre a crise de julho, mas pode ser que seja cobrada aí como uma novidade nesse concurso. Não houve saída diplomática, pessoal, para essa crise de julho, e a consequência final foi a declaração de guerra em cadeia. Começou a declarar guerra um país contra o outro. Em 29 de julho, ou seja, praticamente aí um mês depois, a Áustria declarou guerra contra a Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra contra a Rússia e no dia 3 a França. No dia 4, o Reino Unido declarou contra a Alemanha e assim começou a Primeira Guerra Mundial. É importante para a prova saber essas datas. Foi dia 29 de julho, foi dia 30. Não, nunca foi cobrado isso em prova, pessoal, seria uma novidade. Mas é mais para vocês contextualizarem como que foi o estopim aí da Primeira Guerra Mundial. Essa aí é uma foto da época, né, em que foi preso o Gavrilo Princip aí, o autor do atentado ao Francisco Ferdinando. Como que a VUNESP cobrou então essa causa? Isso aqui não é uma questão propriamente dita. Isso aqui é uma assertiva que eu peguei da VUNESP, ou seja, ela colocou e depois ela perguntou outra coisa que não está aqui no slide. E é um resumo do que a gente acabou de falar, ó. A causa imediata da eclosão do conflito foi o assassinato em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, do herdeiro do trono austríaco, arquiduque Francisco Ferdinando, por um militante nacionalista sérvio. O fato motivou um ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia, em 28 de julho seguinte à declaração de guerra àquele país. Na verdade, as tensões e rivalidades que desde meados do século XIX envolviam as principais potências europeias e não europeias haviam crescido a tal ponto que foi rompido o equilíbrio do poder que governava a política internacional. Então esse foi uma assertiva, né? Uma pergunta da VUNESP, depois eles perguntaram uma outra coisa, do que a gente acabou de falar sobre o estopim, e eles podem perguntar isso numa assertiva aí numa próxima prova. Agora, por fim, pessoal, vamos estudar as consequências da Primeira Guerra, que também já foi objeto de questão da VUNESP. Quais foram as consequências da Primeira Guerra? Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam retificado sua derrota em 1961. Lembra que a gente falou do revanchismo francês? Então eles foram lá e assinaram o tratado no mesmo lugar que eles foram derrotados. Dessa vez, os derrotados eram os alemães. E, pessoal, esse tratado impôs termos duríssimos para a Alemanha. Em decorrência disso, vocês vão ver que até muitos historiadores dizem que essa foi uma das causas aí para a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Por quê? A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas. Além disso, além de territórios na Europa, foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima, ou seja, perdeu colônias, pagou uma multa pesadíssima. Essa multa ocasionou uma grande crise econômica sem precedentes na Alemanha, pessoal. As suas forças militares, ou seja, da Alemanha, foram reduzidas a 100 mil soldados. É muito pouco para um país do tamanho da Alemanha. E a rigidez do tratado, pelos historiadores, abertura para o crescimento do nazismo. Essa rigidez desse tratado, segundo alguns historiadores, foi a principal causa que fez o nazismo crescer tanto na Alemanha, que a gente sabe depois ocasionou a Segunda Grande Guerra.
O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento do Império Alemão. O Império Alemão foi dividido, foi esfacelado. Então, diversas novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia, etc. Isso também já foi objeto de questão de prova, que vamos ver agora como sendo... Esse aqui foi o tratado lá de Versalhes, pessoal. Assinatura, foto da época. E aqui como Cavanesco cobrou as consequências. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, destaque-se o quê? O início do domínio europeu norte-africano? Não. A emergência da China como potência mundial econômica? Não. O surgimento de novos países na Europa, ou seja, que esfacelou e novos países surgiram, novas nações surgiram. Resposta alternativa C. Por hoje é só, pessoal. Lá no meu site mglconcursos.com tem uma aba de materiais gratuitos. Eu vou disponibilizar esse material em PDF para vocês fazerem o download e estudar aí da sua casa. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não esquece, clica no botão gostei, compartilha com seus amigos que também vão fazer o concurso e comenta aí qual que é o próximo tema que você gostaria de ver aqui no canal sobre o concurso da PMSP. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.